ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Oh meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Ó Senhor Deus, eu sou teu. Por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Com estas palavras do profeta Jeremias, saúdo as pessoas das comunidades da nossa paróquia. Que a graça, a paz e o amor de Deus permaneça conosco neste culto. Amém. E é em nome deste Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos reunimos como comunidades. Convido para, assim, gratos pela vida e pelo amor, agradecermos a Deus por tudo o que Ele tem feito. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Diante de Deus, podemos abrir o nosso coração. Podemos trazer diante dele os nossos erros e a nossa culpa. O Salmo 51 é uma oração de confissão de pecado. Façamos dele a nossa oração. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde o dia em que nasci. Tenho sido pecador desde que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e me quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova
e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Amém. Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de carregar as pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. É Deus quem vem e perdoa o nosso pecado. Que possamos assim sentir a alegria do perdão do pecado em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para um momento de oração. Ó bondoso Deus, Tu és o nosso Senhor e podes transformar corações e atitudes conforme o Teu agrado. Dá-nos a graça de viver segundo Tua palavra, de acolhê-la e anunciá-la, para que o mundo conheça a Tua bondade e a Tua justiça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por onde a chuva passa, ela deixa um sinal de vida. Assim também é a palavra de Deus, um sinal vivo da sua presença. Enquanto nos preparamos para ouvir a leitura e também o Evangelho de hoje, cantemos o hino É como a chuva que lava. A chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Leitura bíblica prevista para hoje da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 ao 21. Quem quiser acompanhar a leitura em suas Bíblias em casa, Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 21. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres.
Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e que não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Até aqui as palavras de Deus. Amém. Jesus Cristo disse: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Com essas palavras do Evangelho de Mateus, eu convido vocês para aclamarmos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 28. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro levantou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se a Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esteja os seus próprios interesses. Esteja pronto para a morte, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem os esquece por mim terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e estão recompensar a cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Então aqui há algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Essas são as palavras do nosso Senhor. Amém. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor,
estejam com todos e todas nós. Amém. Prezadas irmãs e prezados irmãos, estava indo tudo tão bem. As coisas que estavam acontecendo eram como um sonho que estava se tornando realidade. Imagino que é com este pensamento que os discípulos ouvem a fala de Jesus apresentada para nós no texto do Evangelho previsto para hoje e lido agora há pouco. Poxa, mestre, não diga uma coisa destas. Imagino o aperto no coração de todas as pessoas que o seguiam ao ouvirem aquilo que ele dissera. Nos últimos tempos, elas haviam vivido coisas inigualáveis, somente possíveis nos relatos e profecias das Escrituras Sagradas. Eram pessoas doentes sendo curadas, cegas voltando a ver, coxas voltando a andar, endemoniadas novamente livres, famintas sendo saciadas. A vida agora tinha sentido. Havia esperança de que valia a pena viver. Acordar pela manhã e encarar o mundo e as dificuldades todas, pois era possível superá-las. Havia com quem contar. As pessoas, sim, umas amparavam as outras, partilhavam suas vidas, suas alegrias e tristezas. Havia consolo, perdão e reconciliação. No imaginário daquelas pessoas, muito ainda haveria de acontecer. O que elas haviam aprendido é que o Messias viria e, segundo o seu entendimento, teria força para vencer príncipes injustos, reis exploradores, generais cruéis. Elas reconheciam que Jesus era o Messias e esperavam que logo, logo ele assumisse o seu posto, acabando com toda a opressão do povo de Deus. E Jesus diz para elas que será morto. Poxa, ele só poderia estar brincando. O Messias não morre, é o enviado do próprio Deus. Por isso, Pedro, representante da turma, puxa Jesus para o lado e o repreende. Mas, não fala isso, tchê. Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Pedro reprova Jesus. Dentro da lógica que ele aprendeu em sua vida, um Salvador que sofre é uma contradição. Não ajuda em nada, é só mais um como tantos outros. Mas muitas pessoas e igrejas, hoje em dia, ainda pensam assim. Não compreendem ou não querem compreender esta lógica. Não conseguem imaginar poder divino senão através de quantificações. Muitas pessoas adeptas, muitos milagres, muitos donativos, templos muito grandes e por aí vai. Dessa forma, o que fazem ou falam é aquilo que o público mais quer e gosta de ouvir. Toda pessoa ou igreja que se propuser a dar testemunho da verdade vai expor-se a críticas e perseguições, participando das condições de um Messias sofredor e vulnerável. A reação de Jesus é muito forte para Pedro. Arreda Satanás, pois ele tinha consciência de sua morte. Seu sofrimento era previsível, porque o mundo reage sempre com violência àqueles e aquelas que revelam o seu pecado e denunciam a qualidade maléfica de suas obras. Jesus estava fazendo isso, estava mostrando a partir do seu jeito de agir que a opressão não era só por parte dos romanos ou de outros povos invasores, mas quem tinha a responsabilidade de cuidar do povo não estava fazendo isso. João Batista tinha sido assassinado, também outros profetas antes dele, porque tiveram a coragem de denunciar as maldades do povo e anunciar o castigo divino. Na história recente, temos também exemplos de pessoas que foram mortas ou de alguma forma foram caladas
por revelarem, denunciarem, se oporem às maldades presentes no mundo. Martin Luther King foi assassinado. Nelson Mandela, preso por quase 30 anos. Dorothy Stang, irmã católica, assassinada no Pará. Irmã Doraci, luterana brasileira, assassinada em Moçambique. Existem muitas outras pessoas que ficam no anonimato, que não se intimidam diante de ameaças e também de perigos, mas vivem o caminho que Cristo propôs. Jesus sabia que o que o esperava, o que estava reservado para ele, era um destino trágico, porque sua opção pelo direito e justiça das pessoas enfraquecidas o levava a uma colisão inevitável com aquelas pessoas que exploravam e oprimiam. Para ele estava reservada a cruz, o que representava sofrimento e morte cruel. Era castigo destinado para pessoas escravas, para grandes delinquentes, desertoras e pessoas humildes, caso instigassem revoltas ou caíssem no banditismo. Ao querer desviar Jesus do caminho da cruz, Pedro representou o coração humano. Pedro cogitou as coisas do ser humano e não as de Deus. Pensar na própria sorte e em privilégios para si, acaso não é isso que predomina neste mundo? Por isso temos injustiças sociais, violência, corrupção e outras mazelas em nosso tempo. Por esta razão, Jesus dá uma repreensão muito séria a Pedro. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas como Deus pensa, e sim como os homens pensam. Cabe hoje em dia pensar nisso. Onde não nos baseamos totalmente em Deus, mesmo com as melhores intenções, promovemos muitas vezes o mal. Este Pedro, que tinha sido promovido à condição de líder e patriarca do povo de Deus, está sob graça e juízo. É eleito, mas continua sendo tentado e cai. E por isso necessita da condução e do aprendizado no seguimento de Jesus. E isso vale para todos nós também. Nosso lugar e nossa chance é no seguimento de Jesus. Importa pensar as coisas de Deus. O que vale é seguir o Mestre com toda a fé e confiança. Seguir o seu exemplo significa orientar a nossa vida pelos ensinamentos e guardar os seus mandamentos. Significa estar em sintonia com o caminho proposto por Deus e não querer converter o caminho de Deus ao nosso. Como seguiremos a Jesus? Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e me siga. Jesus nos deu o seu exemplo. Ele negou a si mesmo e foi fiel até a morte, e morte na cruz. Negar a si mesmo, via de regra, é o contrário do que ensina a mídia e o espírito de nossa época. O que vale é o status. Nossa medida é feita pelo que produzimos ou consumimos. Vivemos num tempo em que se projeta o eu e se diminui a outra pessoa. Se almeja o sucesso, mesmo que isso signifique negar o caminho proposto por Deus. Negar a si mesmo, carregar a sua cruz, representa a morte. Mas não qualquer morte, é a morte do eu, a morte dos interesses próprios, é a renúncia ao comodismo, à preguiça, enfim, tudo que agrada apenas a si mesmo, em detrimento das demais pessoas. Por outro lado, representa a opção pela disciplina, pelos valores da ética, da espiritualidade, da alteridade, da empatia, do altruísmo, da comunidade. Quem nega a si mesmo passa a ver a outra pessoa, coloca sinais do amor, da ajuda e do cuidado pela boa criação de Deus, coloca sinais do que é justo
também nas relações entre as outras e com as outras pessoas. Na época de Jesus, a cruz era sinal de morte e causava terror. Hoje em dia, a cruz é sinal de vida, por causa de Cristo. E quando a vemos em algum lugar, temos a seguinte mensagem: ali você pode encontrar amparo, auxílio, solidariedade, cuidado e proteção. Por quê? Porque ali tem pessoas que negam a si mesmas. Em suas vidas, o significado da cruz vem antes do seu eu. Elas vivem uma nova dimensão de vida. Vivemos em um tempo em que muita gente prega que o sucesso e a prosperidade são o caminho da pessoa cristã. Não nos iludamos. Jesus disse: quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus carregou as nossas cargas, e no mundo há muitas pessoas que têm fardos pesados para carregar. Na carta de Paulo aos Gálatas lemos: levai as cargas uns dos outros, umas das outras, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa é nossa tarefa dada pelo próprio Deus. Graças a Deus que Jesus deu sua vida por nós. Ele carregou a maior carga, que era nossa carga. Podemos cada qual tomar sobre si a sua cruz e seguir os seus passos. Na morte e na ressurreição de Jesus, Deus manifestou toda a profundidade do seu amor para com a sua criação e assim nos convida para sermos seus discípulos e suas discípulas. Busquemos a Deus, vivamos o bem e neguemos o mal. Sejamos pessoas fiéis a Deus. Assumamos o caminho proposto por Ele. Sigamos nossas vidas em sintonia com a mensagem de vida e salvação que recebemos de Deus. Vivamos em amor e com amor. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Cantemos agora a canção 157 do livro de canto, Buscai-me e vivei. Buscai o bem e não o mal, para viver em meu amor. Assim diz o Senhor. Buscai-me e vivei. Buscai o bem e não o mal, para viver. Jesus Cristo disse: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Assim, convido para o nosso momento de oração de intercessão, onde trazemos nossa gratidão e também a nossa prece a Deus. Oremos. Ó Deus, te damos graças porque és Deus que vem ao nosso encontro, que nos protege, que nos ampara, e assim não mais vagamos sem rumo ou nos sentimos sós. Nossa gratidão, ó Pai, porque a graça do teu perdão nos liberta para servirmos com alegria e com amor. Graças por nos presentear com dons que vêm de ti e nos tornar instrumentos do teu agir. Te agradecemos, Senhor, e também te pedimos: fortalece-nos e concede-nos coragem e coerência no agir pela fé. E assim, onde houver ódio, que levemos o amor. Onde reinar a discórdia,
que semeemos a paz, e onde houver desespero, que levemos a esperança. Pedimos, Senhor, pelas famílias e nossas comunidades. Dá que vivamos em nossas famílias o amor sem máscaras, que se fortalece para transformar o mundo e nos ajude a vencer toda a maldade com o bem. Ó Pai amado, cuide e ampare as pessoas e famílias que se encontram doentes, as que aguardam leito nos hospitais, as que estão enfrentando a Covid-19 e as que não encontram cura para os seus corpos doentes. Que encontrem amparo e esperança em Ti e também mãos cuidadosas e solidárias ao seu redor. Tu, Senhor, nos conhece, sabe do que necessitamos. Vem e atende às preces que ficam no silêncio de nossos corações e mentes, segundo a Tua vontade, pois as colocamos em Tuas mãos, através da oração que Teu Filho nos ensinou e que agora iremos cantar. Jesus Cristo disse aos seus discípulos e discípulas: Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. A paz que vem de Deus é a paz que quer ser acolhida e depois espalhada entre nós. Assim, que possamos desejar a paz de Deus em nossos lares e entre as pessoas que amamos, mas também a este mundo tão carente de paz. Que a paz de Cristo permaneça conosco. Amém. Temos alguns avisos para compartilhar com vocês. Agradecemos as pessoas do grupo de canto e música que sempre têm colaborado nas celebrações dos nossos cultos. Também queremos agradecer as pessoas que nos ajudam com vídeos e com as leituras. Agradecemos também a participação das pessoas das comunidades da nossa paróquia, que nos assistem, pois assim fortalecem ainda mais a nossa comunhão. Lembramos que a Secretaria da Paróquia de Chapecó está realizando atendimento no seu horário normal, das 9 às 12 horas e das 13 às 18 horas durante a semana, e no sábado das 9 às 12 horas, respeitando os cuidados necessários. Também agora nós contamos com a máquina de cartão de crédito para quem quiser vir fazer suas contribuições, suas ofertas ou doações. E agora eu trago um convite especial, muito especial para vocês. No dia 27 de setembro, num domingo,
aqui na comunidade de Chapecó, nós realizaremos um churrasco em benefício da nossa comunidade. Será na modalidade de levar para casa um pedaço de carne preparado e assado com muito carinho pela turma aqui da comunidade. Será apenas a carne assada, não teremos complementos como salada ou outras coisas, em função de toda a complicação no preparo. Nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, agradecer pela nossa vida, agradecer pela nossa saúde e também pela nossa comunidade, que mesmo agora que vive esse tempo de pandemia, continua se dedicando a anunciar o Evangelho, mesmo com atividades não presenciais. Outro grande motivo de gratidão é pela ajuda que até agora nós conseguimos realizar nas melhorias da nossa estrutura aqui na comunidade. Mas ainda há muito o que se fazer, há muito para finalizar e algumas contas também a pagar, para que a nossa comunidade seja de fato acolhedora, inclusiva e atrativa. Por isso, reservem essa data, 27 de setembro. Demais informações sobre o evento nós estaremos divulgando já nesta semana que está pela frente, tá bom? E assim chegamos ao final do nosso culto e deixamos para todos vocês um hino de bênção. O Senhor te abençoe, o Senhor te faça ver, te dê asas para que voes, te abrace pra valer, te receba com brandura, resplandeça sua luz, te dê olhos de ternura, enalteça tua cruz. O Senhor nos dê irmãos, muita irmã para abraçar, logo cedo de manhã, comunhão vivenciar, pelo pão e pelo vinho, vem perdão oferecer, sua mão e o seu carinho vão poder nos acolher. O Senhor já deu seu Filho para o mundo iluminar. Jesus Cristo é o estribilho, é poema pra cantar, é abraço verdadeiro, é abrigo e doação, bem-querer ao mensageiro, salvação, ressurreição. A bênção é Deus que nos dá. Possamos levantar as nossas mãos ao alto e receber esta bênção de Deus. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor Deus sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que venha sobre nós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz de Deus. Sirvamos a Ele com amor e com alegria.